tema da nossa conversa é inclusão e inovação. E a gente está com duas convidadas, a Carolina Tabernac, da CEO da Pinforchi, e a Aline Sun, que é a fundadora da Push para esse bate-papo. Bom, primeiro eu vou passar a palavra para que vocês comentem um pouquinho sobre a Pinforchi, Carol, e sobre a Push. Então, Carol, pode ficar à vontade. Obrigada, Ju. Obrigada, Gorila. É um prazer estar aqui hoje com vocês, aqui na Febram Bantec, em 2025. Eu sou a fundadora e CEO da Pinforchi. Trabalhei muitos anos no mercado financeiro, foram quase aí 20 anos de carreira. E há mais ou menos 5 anos eu resolvi empreender com a ideia de trazer esse tema de diversidade, de inclusão, principalmente voltado para mulheres, equidade no mercado financeiro. Tudo começou com a ideia de um evento, que é o nosso Pinforchi Summit, lá em 2019. Eu esperava 80 mulheres para falar, debater, inspirar sobre vários temas desse mercado, e 800 mulheres se inscreveram, e esse ano estamos indo para a 6ª edição desse evento. A Aline participou comigo desde o começo, quando tudo era só um sonho, e desde então a gente vem trazendo aí muitas iniciativas, muitas ações voltadas para mulheres no mercado, que envolvem imersões, educação, plataforma, eventos, e convido todos vocês aí para conhecerem um pouquinho mais do nosso projeto. Aline, conta um pouco da Push para a gente. Obrigada, queria agradecer ao Gorila pelo convite. E o meu histórico também é de mercado financeiro. Eu fui mais de 30 anos de mercado. Fui sócia fundadora da Guide Investimentos, a corretora. E há 1 ano e meio, mais ou menos, eu fundei a Boost junto com outras 2 sócias e mudei totalmente de carreira. Mudei, assim, radicalmente de carreira, e hoje a gente faz curadoria de inovação. O que a gente viu? A gente viu uma oportunidade no mercado que todas as empresas e as pessoas, elas querem inovar, elas querem ser inovadoras, né? Mas o que realmente você está fazendo para isso? E, por outro lado, muita gente acha que inovação tem que ser um carro voador ou ligado à inteligência artificial, e nem sempre é isso. Inovar, você pode inovar com processo, você pode inovar com pessoas. Então, a gente traz essa cultura de inovação para as empresas, a gente faz experiências imersivas, produz conteúdo de inovação, tudo dentro de cada setor. E sempre alinhado com a demanda do nosso cliente. Agora, entrando mais no nosso tema aqui, vou começar com a Carol. Quando a gente fala de inclusão, existem diferentes esferas, seja a inclusão quando a gente diz sobre gênero, sobre raça, e eu acho que um tema novo, né, que eu vi você comentando também no texto recente seu, é sobre a diversidade tecnológica, né, essa inclusão em relação à tecnologia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse cenário. Sim, eu tive a oportunidade recentemente de ir a um festival de inovação, inclusive com a curadoria da Boost. Eu participei do SXSW esse ano, recomendo muito. A Aline, ela foi uma grande incentivadora. Eu acho que cada vez mais eu sinto essa necessidade da gente também ouvir novas histórias que não fazem parte do nosso dia a dia. A Aline, inclusive, né, no início do festival, ela falou: procure trilhas de assuntos totalmente diferentes do que você está acostumado a ouvir. E acho que isso foi super importante para mim e me marcou muito durante as palestras que eu assisti. Muitos palestrantes, muitos assuntos sendo falados sobre a diversidade tecnológica. Eu, principalmente, que trabalho com impacto voltado para gênero, a gente está muito focado nessa pauta de inclusão, né, de raça, de gênero, de outras diversidades, mas a gente está pouco preocupado com uma diversidade que é tão relevante, que é tecnológica. E o que significa isso? Hoje a gente vive num mundo que quem não tem acesso a um celular, quem não tem acesso a nenhum tipo de tecnologia, está fora, né? Não vai conseguir acessar absolutamente nada no mercado de trabalho. E 50% da população no mundo hoje não tem acesso a nenhum tipo de tecnologia, quando a gente olha esses dados. Então isso me marcou muito, porque eu acho que a discussão de diversidade ela é muito mais profunda do que a gente imagina. A gente vive agora um momento, inclusive, muito crítico em relação a isso, né? Um momento em que esse debate de diversidade ele está um pouco assim complexo de se discutir, mas a gente precisa aprofundar essas nossas discussões e como que a gente vai incluir as pessoas, né, de uma forma mais assertiva, olhando para a tecnologia e olhando para a inovação, para que todo mundo tenha acesso, tenha oportunidades. Eu acho que a gente fala muito na Pinforchi sobre ter oportunidades. Eu sempre reforço isso. Se a gente está aqui hoje, né, eu, você, a Aline, se a gente se conectou em algum momento das nossas carreiras
das nossas vidas, é porque a gente teve oportunidades que nos levaram a essa rede, a essa conexão, a esse acesso. E como que a gente também vai poder proporcionar isso para todas as pessoas, para que acessem e tenham oportunidades também. Só completando o que a Carol falou, assim, tem uma questão dentro dessa inclusão que é o letramento, né? E você tem o letramento de tecnologia que é extremamente importante. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre cursos, sobre realmente assim capacitar a população. Porque quando você vem de novo para a tecnologia, as pessoas ainda têm muito medo. Tem muito medo de tecnologia, tem muito medo da inteligência artificial, a questão que a gente vê o tempo todo, né, de quantos empregos vão ser eliminados com a inteligência artificial, mas a gente vê poucas matérias falando sobre quantos empregos serão criados com a inteligência artificial, né? Da mesma forma que a Revolução Industrial acabou com vários empregos, outros tantos foram criados. Mas, para isso, você precisa realmente capacitar a população para que ela consiga aproveitar essas oportunidades que vão surgir. Aproveitar e acessar. Sim. Porque a partir do momento que hoje você não tem acesso também a celular, a nenhum tipo de gadgets, né, que te ofereçam isso, é muito complicado. E aí, assim, pensando um pouco no ambiente de negócios, Aline, como que você acha que as empresas, os negócios, eles podem estimular esse ambiente, propiciar esse ambiente de uma cultura de inovação, né, para todas as camadas, desde liderança, né, até as outras hierarquias dentro dos negócios? Inovação, ela está extremamente ligada à diversidade, né? Porque o que você faz, para você poder inovar, você precisa de uma diversidade de opiniões. E essa diversidade de opiniões, ela passa por diversidade de gênero, né, de diversidade de idade, né, de etarismo, de background das pessoas, porque senão você vive dentro da sua bolha. E para você inovar, você precisa dessa diversidade. Então, a primeira coisa é o incentivo da diversidade dentro do ambiente de trabalho. Não por causa de lei de inclusão, não porque é bonito fazer o que vai sair num relatório. Porque realmente você consegue agregar produtividade dentro dessa diversidade dentro das empresas, né? E um outro ponto que é muito importante, que a gente fala muito para os líderes, é você saber correr o risco, você saber o tamanho do risco que você pode correr. Porque o que acontece muito é que as pessoas têm muito medo de errar. A gente tem uma cultura que o erro, ele é condenado, né? E para você inovar, de novo, você precisa errar, tentativa e erro, você precisa você precisa ousar. Então, se você tiver esse risco controlado, você consegue incentivar as suas equipes a errarem e admitir que errar e, principalmente, aprender com esses erros. Porque aí vem a parte que eu estava falando do letramento. Se você não tiver um plano de capacitação, de treinamento, de aumento de conhecimento, né, de repertório, você não consegue inovar. Então, todo esse ambiente é a cultura de inovação, que às vezes as empresas elas acreditam que estão inovando porque lançaram um produto diferente, porque foram ao mercado, quando na verdade dentro de casa não é assim. Isso é o que a gente conversa muito com os líderes. E não, a gente não está falando só de C-level. Líderes de equipe, líderes de grupos, para você incentivar dentro das suas equipes, né, a discussão, a diversidade, a capacidade de tentar, de errar, e para que as pessoas desenvolvam essas habilidades de inovação. Carol, e que dicas que você deixaria assim, para as pessoas buscarem essas novas competências? Né? Quando a gente fala da tecnologia, ela está acelerando, né, de forma tão rápida, para a gente não ficar para trás nessa transformação digital. O que você acha importante das pessoas buscarem em termos de competências, de habilidade, de atualização? Eu acho que nunca foi tão importante como uma competência, adaptabilidade, essa capacidade de se reinventar e agilidade para isso. É muito rápido, a gente escuta isso o tempo todo, mas a gente vive isso muito, né? Eu estava lendo um artigo falando sobre ter mentalidade de iniciante todos os dias em tudo que você faz, como se você estivesse todos os dias aprendendo. Eu acho que isso faz muito parte, às vezes a gente troca sobre isso, a gente trabalha com pessoas mais novas, os sistemas que a gente usava não são mais os mesmos, às vezes a gente passava numa empresa 10 anos usando o mesmo sistema,
Agora, é um ano, são 6 meses, as empresas já estão tocando o sistema, já tem coisa nova. Então, assim, um líder que não se adapta, um líder que não se reinventa, um líder que não tem essa capacidade de uma mentalidade de iniciante, que está aberto a todas essas mudanças, certamente não vai conseguir navegar num mundo que a inovação, a tecnologia, a inteligência artificial avança de uma forma tão rápida que chega até a assustar, né? A gente participa dos festivais, a gente escuta, às vezes a gente faz uma pausa e fala, não dá para acompanhar, né, Nini? É verdade. Tem que respirar. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Hoje em dia são 10 anos em meses. Então, acho que, assim, completando o que a Carol falou, a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não vai saber tudo. Não adianta querer ser expert em tudo. Então, até trazendo para cá, tem experts que fazem sistemas espetaculares. Por que eu vou querer desenvolver dentro de casa tudo? Não faz sentido. Você tem que saber, é a mesma coisa de saber fazer as perguntas, você tem que saber exatamente as suas necessidades para você ir atrás das soluções. Então, a tecnologia, ela não pode ser uma pedra no sapato, que te incomoda e você continua andando, e te incomoda e você continua andando. Vamos lidar com essa pedra. Você tem que aprender a lidar com a tecnologia, trazer os melhores fornecedores para que você consiga vencer esse desafio. E trabalhar junto, e não achar que é um inimigo. E eu acho também que nunca foi tão importante para lideranças as competências humanas. As competências humanas estão cada vez mais necessárias. A gente vive momentos de complexidade humana, né? Quando a gente fala sobre saúde social, a gente vai até falar sobre esse tema também. A gente viveu muito esse tema esse ano, escutou, leu muito, o próprio SXSW trouxe esse tema como um tema muito importante. Então, as lideranças também vão precisar desenvolver as competências humanas como, acredito que é uma top 3 habilidade dentro das habilidades mais necessárias do futuro. E quando a gente fala de ambientes mais inclusivos, mais diversos, pensando além de tecnologia, pensando em questão de gênero, de raça, de orientação sexual, o que vocês veem de ganhos, né, para esses ambientes que são mais diversos, ganhos reais, assim, que são vistos na prática das duas? A primeira coisa que me vem à cabeça é a inovação, com certeza. Assim, foi o que eu falei, a inovação ela é 100% ligada à diversidade, né? A esse contato humano, a você... Porque o que acontece? Você tem que... A inovação ela é muito ligada à escuta ativa. E a escuta ativa, se você tem a escuta ativa dentro só do seu universo, ela não vai conseguir te agregar. Então, para você ter escuta ativa, você tem que ter a diversidade. E por aí vai, assim, você ter o contato humano, tem um estudo super interessante, até pegando de novo o gancho da Carol, com relação à saúde social, que tem um estudo de Harvard que diz que as pessoas que têm amigos no trabalho, elas têm a produtividade 30% maior do que as pessoas que não têm amigos no trabalho. 30% maior. Assim, é um número absurdo. Ou seja, então quando a gente fala que investir na parte social, na diversidade, no humano dentro da nossa empresa, quando a gente vai discutir isso, trazendo esses dados, você fala assim, não, é aumente produtividade, é bottom line que a gente está discutindo. Então vai muito além de só as relações humanas, né? Quando a gente olha para a empresa, eu acho que é isso, acho que as empresas elas começam a enxergar essas relações humanas, a inclusão, a diversidade de uma outra forma. Eu acho que tem um ponto também muito relevante, sempre que eu estou em empresas, conversando com líderes, com pessoas sobre esse tema, eu vejo que a preocupação em relação ao tema diversidade, muitas vezes ele está relacionado ao número da foto do relatório da minha empresa, de quantos homens, quantas mulheres têm, metas e métricas. E eu acho que existe uma diversidade tão ou mais relevante que até a diversidade externa. Quando a gente pensa num produto, a gente tem dentro de uma empresa somente pessoas iguais, que vivem as mesmas vidas, consomem os mesmos produtos, estudaram nos mesmos colégios, estudaram os mesmos cursos, né, em ensino superior. E aí essas pessoas estão lá pensando produtos, pensando soluções. Porém, a pessoa que consome,
A gente vive no Brasil, que é um país extremamente diverso. São pessoas extremamente diferentes daquelas pessoas que estão pensando os produtos para elas. Então, a gente precisa pensar em diversidade do ponto de vista com quem a gente quer falar também do nosso público. Isso é muito importante. Então, a diversidade ela vai muito além do que só uma foto de quantos por cento você tem de mulheres na sua empresa ou não, e sim do quanto você quer, né, trazer de produtividade, de receita, de se conectar. Hoje as marcas, a gente cada vez mais escuta e fala sobre isso, que as empresas elas estão com muita dificuldade de se conectar com a sua audiência, porque as marcas mais buscam é conexão. Não, e aí a gente pode entrar em várias outras discussões. Nunca também se falou tanto sobre influenciadores. Por que marcas buscam influencers? São poucos diversas dentro, né, da sua equipe, das suas pessoas, aí elas contratam influenciadores para conseguir se conectar com o seu público que se conectam com aquelas pessoas. Por que não ter pessoas também diversas dentro da empresa? Então, acho que é uma discussão bem profunda, mas eu acho que a diversidade ela vai muito além do que só uma foto, um quadro de colaboradores. E você sente que as empresas estão mudando um pouco essa visão de deixar como uma pauta secundária, ou você acha que ainda temos um caminho ainda para colocar a inclusão e a diversidade de fato como um pilar estratégico, e não só como número, né? Como você falou. Eu acho que, sendo muito realista, a pauta caminha lentamente. Eu acho que a gente teve, sim, grandes avanços. Eu acho que até o fato da FinForShe existir, da força que a FinForShe tem, força e relevância hoje no mercado, é um fato, né, com certeza. Mas eu acho que a pauta ainda ela é muito lenta. Eu acho que a gente, hoje, o mercado também, a gente tem assim, um momento delicado da pauta acontecendo globalmente. Mas eu acho que também são nesses momentos que a gente compreende ali as empresas que levam a sério, as empresas que vão ter resultados mais efetivos, que trabalharam de uma forma mais séria, né, essa pauta e que vão seguir para frente. Trabalharam de forma verdadeira, Sim. né? Porque até associando isso com conexão, quer dizer, quando você só quer mostrar um número, você não pode gerar conexão, mas você não gera o pertencimento. Para pertencer, tem que ser verdadeiro. Tem que ser feito de forma verdadeira. Você quer realmente, você está fazendo para caminhar, para mudar. E a gente agora é uma oportunidade para ver as empresas que realmente querem fazer isso da forma correta, querem pertencer a esse grupo que vai fazer a diferença lá na frente. Então, todo momento delicado, todo momento que a pauta vem de uma forma mais estressante, também é um momento de crescimento, de amadurecimento da pauta. Então, eu acredito muito nisso. Do mesmo jeito que muitas empresas entraram na pauta, talvez de uma forma não tão séria, para surfar um momento, né, um trend aí, também muitas empresas surgiram para surfar esse trend oferecendo serviços. Eu acho que agora a gente tem um momento que a gente também vai ter uma equação interessante aí do resultado e entender como a gente segue de uma forma séria nessa pauta. E com certeza a gente precisa de pessoas, e eu falo muito isso, né? Empresas são feitas de pessoas o tempo todo, então muitas vezes a gente está sempre colocando essa pauta, essa responsabilidade, a minha empresa, o governo, o que está acontecendo, e a gente não coloca essa responsabilidade em nós mesmos, né? A gente pode ter um time diverso, a gente pode buscar diversidade nas ações que a gente faz, a gente pode trazer isso o tempo todo, a gente pode inovar o tempo todo dentro de uma área de 3 pessoas. É isso. E não esperar a empresa implementar uma política, um produto inovador, né? Eu acho que é desmistificar um pouco essas questões e trazer, acho que algo também que é uma das competências mais relevantes do momento, que é essa questão do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, desse protagonismo que nós, seres humanos, precisamos ter. E quando a gente olha especificamente para mercado financeiro e tecnologia, né? Esse ambiente masculinos ainda, vocês acham que é mais desafiador, é diferente, tem especificidades em relação a outros segmentos ali? Eu acho que eu só conheci o mercado financeiro, porque minha carreira foram 30 anos de mercado financeiro, então eu acreditava que o mercado financeiro era muito pior. Mas a verdade é que é cultural a questão, né, de você, da não inclusão.
Talvez o mercado fosse muito pior. Eu acho que agora a Carol até trouxe um dado, né, que 50% do mercado financeiro hoje são mulheres, que a Carol falou. Então, acredito que essa inclusão já faz parte. O meio de tecnologia é mais masculino, por enquanto, mas eu tenho a sensação mais de cultura, assim, é cultural. Os preconceitos, tanto que é isso, assim, não é só uma questão das mulheres, é uma questão, né, do etarismo, é uma questão de preferências, enfim, de tudo. Você tem um preconceito geral que a gente tem que lutar contra, como um todo. Eu concordo 100%. Mesmo o mercado financeiro hoje, são 50% são mulheres, a liderança ela está em torno de 10%, então isso é reflexo total de um preconceito, de barreiras diferentes para mulheres do que para homens. Isso, né, é um fato, a gente não precisa nem esconder, é um fato. Existem barreiras muito mais complexas, existe uma crise, né, da média gerência, principalmente para mulheres, que envolve maternidade, envolve preconceitos. O etarismo para a mulher ele é muito diferente do que ele é para homem. Né? Uma mulher envelhecendo, ela não é vista como uma executiva inteligente, preparada, pronta para um cargo, madura. Pelo contrário, ela é vista como uma mulher envelhecida. E o homem, ao contrário. Então, acho que a gente vai agora viver uma nova etapa, até falando sobre preconceito e diversidade, porque a gente vive agora uma era onde as mulheres entraram no mercado, onde as mulheres estão com tudo, e as mulheres estão envelhecendo. E como que essas mulheres estão sendo absorvidas, né? Elas estão saindo depois de 30, 40 anos de carreira? Muitas. Assim, e a questão que você fala de mercado financeiro, mercado de tecnologia, mas você vê, a B3 teve que colocar regras nas empresas para mulheres em conselho de todos os setores. Então, quer dizer, talvez a gente sinta mais no mercado financeiro e tecnologia, mas a verdade é que só tinham homens em conselho de empresas. E aí você teve que virar regra com as cotas para que isso diminuísse um pouco. Então, a gente caminha para uma inclusão melhor. Se você olhar para as novas gerações, eu acho que isso já não é mais um tabu, essas discussões. Nas gerações abaixo da minha, pelo menos, né, gerações mais novas. Então, é um processo cultural que demora. É um processo cultural, não é um tabu do ponto de vista de elas não compreendem, mas elas sofrem com algumas dificuldades também, né? Porque o mercado masculino o mercado financeiro é um mercado masculino, é um mercado que foi feito por homens para homens, e aí a gente esbarra em barreiras culturais. Há 30, 40 anos atrás, chegar nesse mercado era extremamente solitário, muitas mulheres se masculinizavam para pertencer, mas a gente mudou muito. Hoje é um mercado que tem muitas mulheres. Aqui na própria feira a gente encontra muitas mulheres trabalhando, fazendo parte, mas acho que é uma caminhada muito longa ainda, assim, e acho que a gente vai agora falar também sobre isso, sobre o envelhecimento da população. As carreiras são mais longas. Uma mulher que chega aos 50 anos é uma mulher que está muito cheia de vida para trabalhar ainda. E como que a gente vai... e com uma bagagem gigante, né, de conhecimento. Então, assim, hoje uma das discussões que a gente tem muito, né, Carol, é a longevidade. Você tem uma população que tem uma maior longevidade. A gente hoje, em breve, a gente vai descobrir curas para doenças que até hoje não existiam, com o avanço da tecnologia. E como que a gente vai lidar com essa população? Como que a gente vai lidar com o planejamento financeiro para essa população? Porque se a gente não vive mais até os 70, a gente vive até os 90, 100, o meu planejamento financeiro ele tem que englobar esses anos de vida que eu quero continuar com o mesmo padrão que eu tinha. Mas para eu continuar com esse mesmo padrão, eu também preciso continuar produzindo da mesma forma. Então, o mercado vai ter que deixar as pessoas de 50, de 60 produzirem como as de 30. Quer dizer, o mercado de trabalho também vai ter que se adaptar. Quando a gente fala de longevidade, assim, mercado de trabalho, dentro do mercado financeiro, de tecnologia, todo mundo vai ter que se adaptar, né, para poder lidar com o envelhecimento da população. E como a Carol falou, um envelhecimento bom, porque hoje em dia uma pessoa de 60, de 70 anos
está trabalhando, está maravilhosa com conteúdo, com energia de uma pessoa de 30. E eu acho que a gente tem essa questão, né, dá para a gente fazer mais uma conversa só para a gente falar dessa discussão de wealth, né, pensando em longevidade, porque realmente assim, a gente não pensa sobre isso, e trazendo aqui até um olhar para as mulheres também não pensam sobre essa questão de planejamento financeiro, pensando na sua própria longevidade. E aqui também falando com todo esse público de wealth, é muito interessante também olhar para o público feminino, porque o público feminino ele vai viver mais que o masculino, então elas serão tomadoras de decisão financeira por suas famílias em um determinado momento de vida, com certeza. E muitas vezes essas mulheres, quando a gente conversa, são mulheres que não param para fazer esse planejamento, não pensam sobre esse momento de parar, se sentem com muito gás, com muita vontade de se reinventar. Nós somos mulheres que nos reinventamos, né, mais velhas. É verdade. Recomeçamos profissionalmente. A gente até estava conversando assim um pouco antes de entrar aqui, né? Porque a Aline também recomeçou há 1 ano e meio, uma carreira super sólida. Então, assim, é muita vida e muito trabalho pela frente. Como que os profissionais que trabalham com isso podem estar mais próximos dessas pessoas? E acho que tem essa questão financeira que é super interessante, necessária e um ponto de atenção para esses profissionais. E acho que tem também uma questão que é diferente, mas que eu queria trazer, que é o choque geracional. Porque a nossa geração, ela é uma geração muito diferente da geração que está entrando no mercado agora, e a gente trabalha juntos. E assim, o que eu escuto o tempo todo é essa dificuldade, né, dessa comunicação, de conseguir trabalhar, né, e eu escuto muito assim, Aline, eles são assim, eles não querem isso, eles, né, e eu acho que a gente vem de uma história de trabalho, né, aquela sua apresentação também que é sobre o SXSW, sobre a forma da gente lidar com o trabalho, né, uma coisa de trabalhar, produzir, trabalhar. Você tem um conceito completamente diferente. Mas a mensagem que eu gosto de falar sempre é que quando eu paro para refletir, não são eles, né, nós e eles, somos nós, porque nós também queremos as mesmas coisas que eles querem hoje em dia. Só estamos em momentos diferentes, mas é difícil. É verdade, assim, e o grande desafio, quando você está na frente de um cliente, seja para o wealth planning ou para discutir, é a personalização, quer dizer, você falar com uma pessoa que tem essa bagagem é diferente de você conversar com uma pessoa que está começando a carreira, que é diferente de falar com uma pessoa que já tem filhos e que já está em outro momento, né? Como você ajustar o discurso, como você realmente fazer esse tipo de planejamento para que a pessoa tenha essa longevidade de uma forma tranquila, e isso sem ter esse embate de gerações, né? Que aí também que é um grande problema hoje nos planejamentos financeiros, que é a segunda geração. Às vezes você trata com a primeira geração de um jeito, será que você vai ter a mesma carteira para a segunda geração daquela família? Provavelmente não, mas como você continua com essa família dentro do seu portfólio? É o que a Carol falou, você tem que saber conversar, não adianta ser nós contra eles, né? A gente precisa ajustar esse discurso de uma forma personalizada, de uma forma exclusiva, para que consiga trabalhar essa régua de uma forma mais suave, né? E aí, mais um ponto, e se o seu time não for diverso, você também não conversa com todas essas esferas, com todas essas camadas, né? Então, mais uma vez, a diversidade é resultado, é produtividade, é inovação, é acesso. Bem lembrado, até para você conseguir conversar com toda essa escala de pessoas, de idades diferentes, de gêneros diferentes, você tem que ter essa diversidade dentro de casa, dentro da sua empresa, para você ter essas opiniões e conseguir trabalhar de uma forma realmente eficiente, né? Ótimo. Meninas, acho que o bate-papo aqui rende muito e foi ótimo conversar com vocês. Obrigada, Carol. Obrigada, Aline. Obrigada pela oportunidade. A gente tem que marcar mais um. Obrigada a vocês. E assim, eu e a Carol, a gente adora conversar. Vamos marcar de novo. Obrigada.